Olá pessoal, tudo bem com vocês? Daremos início agora à nossa aula 3 do mini curso de licitações. Vamos lá pessoal, o sumário da aula de hoje consiste em, a temática da aula primeiramente, ela vai versar sobre os documentos de habilitação e o passo a passo das licitações. São dois temas importantíssimos para a atuação nas licitações públicas. Primeiramente vamos falar dos documentos de habilitação, que são os documentos necessários para que uma empresa participe de licitações públicas. Falaremos dos níveis de habilitação, quais são os níveis que o legislador separou essa documentação da empresa. Falaremos sobre o atestado de capacidade técnica, que é um documento de habilitação importante dentro das licitações públicas. Falaremos do passo a passo das licitações, das modalidades licitatórias da Lei 8666 de 93, concorrência, tomada de preços e convite. E falaremos do passo a passo do pregão, que é a modalidade licitatória prevista na Lei 10.520 de 2002 e também a modalidade licitatória mais utilizada no Brasil. E por fim, faremos uma aplicação com o conteúdo que foi abordado na aula 3. Vamos lá pessoal, documentos de habilitação. Inicialmente, cabe mencionar que os documentos de habilitação estão previstos desde o artigo 27 até o artigo 31 da Lei 8666 de 93. Uma informação importante a passar para vocês é que aquela relação de documentos que está desde o artigo 27 ao artigo 31 é um rol exaustivo de documentos, ou seja, o que está ali é o máximo que pode ser exigido. Portanto, a primeira dica: se um edital de licitação exigir para fins de habilitação documentos que não estão previstos desde o artigo 27 ao artigo 31 da Lei 8666 de 93, essa exigência de habilitação é ilegal. E neste caso, o edital deve ser impugnado. E nós falaremos em uma aula oportuna sobre impugnação ao edital e também sobre o recurso administrativo nas licitações. Voltando aos documentos de habilitação, como eu mencionei inicialmente na nossa aula, esses documentos são utilizados para o cadastro da empresa. Por exemplo, uma empresa que vise participar de um pregão eletrônico em um portal de compras que fica hospedado na rede mundial de computadores, na web, essa empresa deverá realizar um pré-cadastro, tanto da pessoa jurídica quanto das pessoas físicas que serão responsáveis por essa empresa. Então a empresa realiza um cadastro, apresenta toda essa documentação ao órgão público e ao portal eletrônico de compras, ao responsável. Por exemplo, quando você se cadastrar em um portal de compras eletrônico que é estadual, você vai levar essa documentação de maneira física a um órgão público estadual que validará o seu cadastro. Se você for cadastrar a empresa no SICAF, que se tornou recentemente 100% digital, não é mais necessário que você se desloque até um órgão público para levar a documentação física. O SICAF, que é o cadastro realizado para que a empresa participe de licitações no compras governamentais, essa documentação será toda realizada um upload, ela é enviada eletronicamente pelo sistema. Então é importante que essa documentação esteja digitalizada. Então, documentos de habilitação são aqueles exigíveis para que a empresa cadastre-se e participe de licitações e também para que a empresa seja habilitada numa licitação pública. Vale mencionar que a empresa também, para fins de licitações presenciais, principalmente das modalidades da Lei 8666 de 93, poderá se cadastrar num órgão público que emitirá o CRC, o Certificado de Registro Cadastral.
quando essa empresa for participar de uma licitação presencial e apresentar esse CRC, ela estará dispensada de levar uma série de documentos que já são contemplados nesse pré-cadastro que ela realizou no órgão público. É algo célere e que agiliza bastante a vida das empresas. E, mais um parênteses, no caso de tomada de preços, por exemplo, que é uma modalidade da Lei 8666 de 93, só pode participar da licitação empresas que estejam previamente cadastradas, e a modalidade do convite também exige o cadastro da empresa para que participe da licitação. Vamos lá, pessoal. O artigo 27 da Lei 8666 de 93 nos apresenta níveis de habilitação. E dentro destes níveis é que estão colocadas as documentações necessárias para que a empresa se cadastre ou seja habilitada numa licitação pública. Primeiro nível de habilitação que o artigo 27 nos apresenta é a habilitação jurídica. Este nível visa comprovar que a empresa está legalmente constituída. Segundo nível, qualificação técnica, visa comprovar a qualificação técnica operacional da empresa e a qualificação técnica profissional das pessoas físicas que são os responsáveis técnicos pela empresa. Temos a qualificação econômico-financeira, onde este nível visa comprovar que a empresa que está contratando com o poder público possui uma boa saúde financeira e não vai comprometer a prestação do serviço ou a entrega do objeto licitado. E temos aí a regularidade fiscal e trabalhista, onde a administração pública analisa se a empresa está em dia com os seus tributos e também com a Justiça do Trabalho. Vamos lá, pessoal. Documentos relativos à habilitação jurídica. O contrato social da empresa ou equivalente. Equivalente por quê? Contrato social é para uma empresa constituída em sociedade. Requerimento de empresário é para uma empresa de empresário individual. Temos ainda o certificado da MEI, que é microempreendedor individual, que também é o documento comprobatório de constituição da empresa. Então, este é um documento fundamental no nível de habilitação jurídica. Poderíamos ainda citar documentos pessoais das pessoas que são responsáveis pela empresa. Por exemplo, em uma sociedade ainda vai ser exigido RG e CPF dos sócios, se forem casados, certidão de casamento e RG e CPF do cônjuge. São documentos, então, que visam comprovar a legalidade da constituição da pessoa jurídica e também quais são as pessoas físicas que são responsáveis por essa pessoa jurídica. Tranquilo? Essa é a documentação relativa à habilitação jurídica. Qualificação técnica. Nós temos então atestados de capacidade técnica que podem ser emitidos por pessoa jurídica de direito público, que seriam órgãos públicos, ou de direito privado, que seriam outras empresas privadas. Esse documento, pessoal, visa atestar que aquela empresa possui qualificação técnica para fornecer para o governo. Esse documento visa evitar que a administração contrate empresas que não possuam expertise no objeto da licitação e venham comprometer a execução desse objeto que está sendo licitado. E ainda, pessoal, nós podemos citar o registro da empresa, por exemplo, na entidade de classe, no caso, o CREA. Então, empresas de engenharia devem ter o registro no CREA. Existe essa exigência. Então, tanto esse atestado de capacidade técnica, que é exigido de empresas para participar de licitações, principalmente para objetos mais complexos, quanto o registro na entidade de classe, são documentações comprobatórias do nível de qualificação técnica dessa empresa. Vale mencionar que o atestado de capacidade técnica, para a empresa que ainda não possui, ela deverá procurar licitações em que o objeto
não é tão complexo e não exige um atestado de capacidade técnica, ganhar essa licitação, prestar o serviço e então solicitar ao órgão público o atestado de capacidade técnica. Ou então prestar serviços para pessoa jurídica de direito privado, que são outras empresas particulares, e solicitar a emissão do atestado de capacidade técnica para apresentar futuramente em licitações mais complexas. Qualificação econômico-financeira. Os documentos que compõem este nível são a certidão negativa de falência e concordata e também o balanço patrimonial. A certidão negativa, ela é emitida pelo Tribunal de Justiça, pelo site do Tribunal de Justiça do estado sede da empresa, e o balanço patrimonial, ele é elaborado pela contabilidade da empresa. Então são documentos que visam demonstrar a saúde financeira da empresa para que a mesma possa disputar e fornecer satisfatoriamente o objeto que está sendo licitado. Regularidade fiscal e trabalhista. Esse nível, pessoal, vai consistir em uma série de certidões negativas demonstrando que a empresa não possui débitos com o fisco, não possui débitos com os seus tributos, que os seus impostos estão em dia. Uma observação importante é que a empresa, mesmo tendo débitos, ela pode parcelar esse débito. Nesse caso, quando emitir a certidão, ela vai vir uma certidão positiva com efeito de negativa. E essa certidão também deve ser aceitada pela administração pública para fins de habilitação da empresa e até mesmo cadastro. Vamos lá, pessoal. Primeira certidão. Certidão negativa da dívida ativa da União. Essa certidão demonstra a regularidade da empresa junto a todos os impostos federais. Segunda, certidão negativa estadual. Essa certidão demonstra a regularidade da empresa no tocante ao ICMS e tem a ver com empresas que comercializam produtos. Certidão negativa municipal, ela tem a ver com o imposto de ISS, Imposto sobre Serviços, e tem a ver com empresas que prestam serviços. Temos ainda a certidão negativa do FGTS. Temos a certidão negativa de débitos trabalhistas, que tem a ver com a regularidade dessa empresa junto à Justiça do Trabalho. E por fim, ainda exige-se da empresa a prova de inscrição estadual e municipal, onde a empresa vai buscar junto à junta comercial do estado, sede, e junto ao município, sede da empresa, a comprovação da inscrição dessa empresa junto ao município e ao estado. Pessoal, então vocês estão diante de todas as certidões e prova de inscrição necessárias para que a empresa seja habilitada e também cadastre-se para participar de licitações públicas. Vamos falar então, pessoal, do atestado de capacidade técnica, que é um documento que nós já falamos aqui sobre o nível de qualificação técnica da empresa. Primeira informação importante, ele pode ser emitido por órgão público ou por empresa privada. Segunda informação importante, não necessita ter o reconhecimento de firma quando esse atestado de capacidade técnica for emitido por uma pessoa jurídica de direito privado. Contudo, caso o órgão público suspeite da veracidade desse atestado de capacidade técnica, ele deverá realizar diligências. Um conteúdo que deve ter o atestado de capacidade técnica é o telefone de contato do responsável pela emissão desse atestado, justamente para fins de diligência, onde a administração pública entra em contato via telefone e confirma a prestação daquele serviço. Uma outra ilegalidade é exigir que esse atestado de capacidade técnica seja acompanhado da nota fiscal, porque, como foi mencionado aqui para os senhores, o artigo 27 até o artigo 30, que versam sobre documentos de habilitação, não exige a nota fiscal da empresa para fins de habilitação. Então essa exigência é ilegal.
ele deve ser aceito em caso de similaridade entre os objetos. Então, por exemplo, se a licitação está visando comprar uma cadeira executiva, tá? Uma cadeira giratória executiva estofada, e a empresa apresenta um atestado de capacidade técnica onde ela entregou cadeiras estofadas, que são cadeiras um pouco mais simples, não tão sofisticadas igual cadeiras executivas rotatórias e estofadas, esse atestado deve ser aceito, porque a própria lei diz que o atestado de capacidade técnica deve ser aceito em caso de objetos similares. E por fim, é importante colocar o nome, a função e o telefone de contato do responsável por assinar esse atestado de capacidade técnica. Pessoal, o modelo de atestado de capacidade técnica muitas vezes vem como um anexo ao edital da licitação. Então você pode fazer uso desses modelos que são apresentados pela administração pública e conseguir os seus primeiros atestados de capacidade técnica. Se você é um servidor, você deve se atentar a todas as exigências do atestado de capacidade técnica e quando deve se exigir esse atestado de acordo com a complexidade do objeto que está sendo licitado. Vamos lá, pessoal. Passo a passo das licitações da Lei 8666 de 93. Então aqui nós vamos falar sobre as fases da licitação nas modalidades concorrência, tomada de preços e convite. Lembrando que a concorrência e a tomada de preços possuem fases idênticas, tá? Somente o convite que pode ser um pouco mais célere e suprimir alguma fase. Contudo, isso virá previsto no edital da licitação e previamente os senhores terão oportunidade de tomar ciência. Vamos lá. Primeiro passo, lá no início da licitação vai acontecer o credenciamento. O credenciamento, pessoal, consiste em a pessoa física que está levando o envelope com a proposta e o envelope com os documentos de habilitação vai demonstrar para a administração pública que possui poderes para representar essa pessoa jurídica na licitação. Se for um dos sócios que tem poderes para tanto no contrato social, ele não vai ter maiores problemas, basta apresentar o contrato social. Se for um terceiro, ele deve levar uma carta de credenciamento que vem anexo ao edital da licitação ou então uma procuração de um sócio ou o dono da empresa. Então, chegou na licitação, acontece o credenciamento e o início da sessão, o início da licitação presencial. Primeiramente, nós vamos ter a abertura dos envelopes de habilitação, onde serão conferidos toda a documentação que o edital exige para que a empresa seja habilitada. Inclusive, essas documentações que nós já citamos aqui anteriormente, tá? Então, vai ser verificado, vai ser aberto o envelope de habilitação e vai ser conferido se o que a empresa entregou de documentos está de acordo com as exigências do edital. Acabando essa fase de habilitação, nós temos a fase recursal. Então é o momento em que se a empresa foi inabilitada, ela entra com recurso, ou então se ela verificar que alguma empresa foi habilitada, mas deveria ser inabilitada, ela também vai interpor o recurso. Passando essa primeira fase recursal, o agente público responsável por conduzir a licitação vai abrir os envelopes de proposta, que é o envelope que vai conter de fato o preço que está sendo ofertado para aquele objeto licitado. Se houver um empate, através de um sorteio será realizado o desempate, e posteriormente ao julgamento dessa proposta, onde o agente público verifica o preço, vai verificar se a descrição, se aquilo que está sendo ofertado é compatível com a descrição do objeto que está no edital da licitação, e nós vamos ter uma segunda fase recursal após o julgamento dessas propostas. Lembrando que também será feita a classificação da proposta mais vantajosa, que normalmente é aquela de menor preço, para licitações que usam o tipo menor preço, então vai ter classificado do primeiro ao quinto colocado. Segunda fase recursal, depois vamos ter aí no caso de recursos a decisão sobre os recursos ou não.
Lembrando que aqui nessa fase recursal também já tem uma decisão sobre recursos posteriormente. E para finalizar as fases da licitação, nós temos a homologação e a adjudicação, que são duas fases internas realizadas pela autoridade competente. E por fim, vai ter a assinatura do contrato com o vencedor do objeto licitado. Pessoal, a grosso modo, esse é o passo a passo das licitações da Lei 8666 de 93. Vamos lá, passo a passo do pregão previsto na Lei 10.520 de 2002. Lembrando, o passo a passo do pregão é diferente daquele passo a passo das modalidades da 8666 de 93 e o passo a passo do pregão presencial é diferente do passo a passo do pregão eletrônico. Credenciamento e início da sessão. No pregão presencial acontece o mesmo que aconteceria em uma licitação presencial da Lei 8666 de 93. É apresentado o credenciamento demonstrando que a pessoa física pode representar a pessoa jurídica na licitação, durante a licitação. Contudo, no caso de um pregão eletrônico, como eu já mencionei, você realiza um pré-cadastro e quando o pregão eletrônico vai começar, não existe essa fase de credenciamento. Porque quando você cadastrou a empresa e cadastrou um responsável no site, no portal de compras, para participar de licitação, você já fez esse credenciamento. Então, no caso de pregão eletrônico, no início da sessão não tem credenciamento. O início da sessão do pregão eletrônico já começa aqui na análise das propostas. Então, a segunda fase, no pregão presencial, vai abrir o envelope de proposta. E no pregão eletrônico a mesma coisa, vai abrir a proposta das empresas que foram enviadas através do portal eletrônico. Veja a primeira diferença. No caso das licitações da 8666 de 93, a habilitação ela vem primeiro e a proposta vem depois, a abertura de proposta. E essa inversão de fases do pregão foi algo que trouxe muita agilidade para a licitação pública. Nas modalidades da 8666 de 93, primeiro você tem que verificar a habilitação de todas as empresas e depois a proposta de todas as empresas. No pregão, você vai analisar primeiro as propostas de todas as empresas, mas a fase de habilitação você só vai olhar a documentação de habilitação da empresa que venceu a licitação. Então isso torna o processo muito mais célere. Vamos lá, análise das propostas. Mesma coisa, pessoal, pregão presencial vai abrir um envelope, verificar o preço da proposta, classificar do primeiro ao último, verificar se a descrição do que está sendo oferecido é compatível com o edital. No pregão eletrônico a mesma coisa, o sistema faz a classificação do primeiro ao último e o pregoeiro vai verificar se a descrição, se o que está sendo oferecido é compatível com o edital. Depois, uma outra inovação que não possui nas modalidades do 8666 de 93 é a fase de lances. Então, essas empresas vão poder efetuar lances na licitação. Uma observação importante, no pregão presencial, você tem que efetuar um lance que cubra a menor proposta, o menor preço oferecido. Já no pregão eletrônico, você pode efetuar lances desde que sejam menores do que o último lance que a sua empresa ofertou. Um segundo aspecto, no pregão presencial existe uma ordem para efetuar lances, e essa ordem começa do último colocado e vai seguindo até o primeiro. No pregão eletrônico não existe ordem para efetuar lances, vocês podem efetuar lances fora de ordem, simultaneamente, desde que o lance seja menor do que o último lance que a sua própria empresa ofereceu. Terceira observação da fase de lances. No pregão presencial, vai participar da fase de lances somente as empresas que deram uma proposta com valor até 10% acima do menor valor que foi ofertado. Por exemplo, se o menor valor foi R$1.000, só vai para a fase de lances as empresas que deram propostas no valor de até R$1.100. Se alguma empresa deu ali o valor de 1.150, ela ficará fora da fase de lances no pregão presencial. Segunda regra sobre o pregão presencial, ainda falando da margem. Se por um acaso não houverem no mínimo 3 empresas dentro dessa margem de 10%,
aí o pregoeiro está autorizado a pegar as 3 primeiras empresas classificadas, independentemente do valor. Por que isso? Para que você tenha uma competitividade na fase recursal. Essas regras são do pregão presencial. Pessoal, no pregão eletrônico não existe limite para que a empresa vá para a fase de lances. Todas as empresas que entregar a proposta automaticamente passarão para a fase de lances. Pessoal, temos a fase de lances, vamos aí ter os menores valores registrados e a fase de lance vai terminar. A fase de lance no pregão presencial, ela é infinita e não tem um número de rodadas estabelecidos. No pregão eletrônico, a fase de lances vai terminar por tempo. E esse tempo ele vai variar de portal de compras para portal de compras. Depois da fase de lances, o pregoeiro vai chamar aquela empresa que arrematou o item e vai tentar uma negociação desse valor. Vai verificar se ainda consegue melhorar esse valor. Depois disso, nós vamos ter a fase de habilitação. No pregão presencial, vai ser aberto o envelope da empresa que venceu o item, que vai ser verificada a documentação de habilitação. No pregão eletrônico, a mesma coisa. O pregoeiro vai solicitar que a empresa envie de maneira digital a documentação de habilitação para uma primeira verificação. Sendo habilitada, ele vai pedir que envie fisicamente essa documentação para confirmar a habilitação da empresa. E aí sim nós teremos então a declaração do vencedor do pregão. Pessoal, repare uma outra peculiaridade. Se nas modalidades licitatórias da 8666 nós temos 2 fases recursal, uma após a habilitação e outra após o julgamento das propostas, no pregão a fase recursal é única. Então nós temos apenas uma fase recursal no pregão após a declaração do vencedor. Uma informação importante, essa manifestação para interpor recurso no pregão, ela deve ser imediata e motivada. Se o representante da empresa não estiver no pregão presencial no momento em que for declarado o vencedor e não manifestar que quer recorrer, ele perde o direito de recurso. O mesmo vale para o pregão eletrônico. Se não estiver acompanhando o pregão eletrônico e passar o período de interpor recurso, perdeu o direito de recorrer na licitação. Finalizando, nós temos então a adjudicação e homologação. Observe também que há uma inversão dessas 2 fases em relação às modalidades da 8666 de 93. A adjudicação é realizada pelo pregoeiro, se não houve recurso. Se houver recurso, a adjudicação é realizada pela autoridade competente e a homologação sempre realizada pela autoridade competente. E por fim, temos aí a assinatura do contrato. Uma observação importante, o instrumento de contrato ele pode ser substituído por nota de empenho, por ordem de serviço, que são outros documentos relativos que a lei autoriza a substituição. Lembrando que não são em todos os casos, tá? Existem casos em que a lei obriga a assinatura de um contrato administrativo. Vamos lá, pessoal, chegamos então à aplicação da aula de hoje. Primeira aplicação, conheça bem os documentos de habilitação, seja você servidor ou particular. O servidor deve conhecer bem para não restringir o caráter competitivo da licitação, evitar impugnação ao edital e até mesmo ser processado. E a empresa deve conhecer para se defender de exigências ilegais e até mesmo não ser inabilitada na licitação. Imagine você que existem muitas empresas que perdem licitações aí de 100 mil, 200 mil, 300, 400, até R$1 milhão por falta de conhecimento sobre os documentos de habilitação. E também temos servidores aí que lançam o edital é impugnado e até mesmo são processados posteriormente em uma auditoria porque fizeram exigências de habilitação desnecessárias e prejudicaram a administração pública. Então vamos lá, conheça bem os documentos de habilitação sob pena de prejuízos e processos. Conheça as fases das diversas modalidades licitatórias. Então, como foi apresentado aqui, existem peculiaridades. O conteúdo entregue é muito relevante, pessoal. Contudo, cada fase daquela ela é muito mais profunda e detalhada com vários aspectos técnicos. Na mentoria, por exemplo, nós temos aula aí de 2 horas só para estudar
as fases da 8666 de 93 e também as fases do pregão, onde os alunos vão aprender todos os macetes necessários para evitar prejuízos e processos. Sem mais delongas, esta foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Vamos ao spoiler da aula 4. A aula 4 vai falar sobre o edital da licitação e os seus anexos. Um documento de extrema importância para que os senhores também conheçam. Nós vamos falar o que é o edital, a publicação do edital, os anexos ao edital, o termo de referência e o projeto básico, a minuta do contrato e terminaremos com uma aplicação. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem as outras aulas. Um forte abraço e até a próxima!